Então, torcedor, vamos falar da vitória do Tricolor contra o time do Novo Hamburgo na noite desta terça-feira. Engatamos a 5ª vitória consecutiva, continuamos líderes do campeonato. Um jogo que não foi um jogo muito rico na parte técnica, mas foi um jogo suficiente. Desde o início do jogo, o Grêmio já se mostrava muito superior tecnicamente do que o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo veio para se defender, não foi um time que agrediu o Grêmio, não tentou agredir o Grêmio desde o início, mas foi um time que, enquanto teve imposição física, enquanto conseguiu ter físico, fechava muito bem os espaços, marcava muito bem o Grêmio, e o Grêmio teve dificuldades de infiltrar na defesa do Novo Hamburgo na primeira parte do primeiro tempo. Pra gente ter uma noção, o primeiro chute do Grêmio, assim, que levou perigo mesmo, foi aos 24 minutos. Um chute do Cristaldo de fora da área que o goleiro acabou pegando. Então, assim, não foi um grande jogo tecnicamente do Grêmio. O Grêmio teve dificuldades de acabar infiltrando na defesa do Novo Hamburgo. Ao longo do tempo, o tempo foi passando, o Novo Hamburgo foi cansando, os jogadores foram ficando mais para trás, fisicamente, podemos dizer assim, e o Grêmio foi aproveitando o espaço, conseguiu criar muito, mas, mais uma vez, faltou a figura do matador, do centroavante, do camisa 9, o cara que dentro da área conseguisse fazer a diferença. O Nathan Fernandes, uma grande partida do Nathan, infelizmente saiu da forma que saiu, nós vamos falar sobre isso agora, sobre o segundo tempo. O Fábio no primeiro tempo também acabou deixando o campo por conta de um corte no rosto, o médico pediu que ele acabasse sendo substituído, ele até nem queria, mas o Renato acabou tendo que fazer a substituição, entrou o João Pedro ali aos 35 minutos. O Novo Hamburgo frágil, o Grêmio não conseguia criar, mas se via que a partir do momento que o Grêmio conseguisse ter um pouco mais de organização, o Tricolor faria sim o crime diante do Novo Hamburgo, e foi o que aconteceu. Veio o segundo tempo, o Renato mexe na equipe, tira o Cristaldo e o Galdino. O Cristaldo, por conta da carga de jogos, até ele apareceu bem no primeiro tempo. Agora, o Galdino, meus amigos, o Galdino, ele continua a mesma coisa dos últimos jogos. E não é questão física, tá? Os preparadores físicos da dupla Grenal dizem que entre o 4º e o 5º jogo os jogadores já atingem o ponto de preparação física para a temporada. Então, assim, Galdino não é problema físico. Galdino, eu não sei o que aconteceu, ele tá fora do jogo, ele não consegue entrar, ele acaba errando passes fáceis. Então, assim, o Galdino não tá legal. Não tá legal. Foi só assinar com o Grêmio que acabou o Galdino do ano passado. Não é um jogador que vem jogando bem, tá? Então o Renato tira o Cristaldo e o Galdino na virada do tempo, coloca o André, o garoto André, pelo lado direito, no lugar do Galdino, e coloca o Nathan no lugar do Cristaldo. Aos 3 minutos, e ele só precisou disso, 3 minutos para marcar o gol. E eu estou falando de um golaço. Um golaço. O André recebe do PP pelo lado direito e ele dá meio de 3 dedos, meio de lado de pé, ela meio que encobre os jogadores do Novo Hamburgo. Cara, um golaço, um golaço. Se tu não viu, é um golaço do André. E o André não tem mais justificativa pro Renato não colocar esse jogador em campo. O André, ele tem 30 jogos com a camisa do Grêmio, 30 jogos. Mas se a gente somar todos os minutos, dão 6 jogos. 6 jogos de 90 minutos. Tá? Ele tem 30, mas é 10 minutinhos aqui, 15 minutinhos ali, sabe? Somando tudo dá 6 jogos. Então em 6 jogos ele tem 5 gols e 1 assistência. Diogo, o André vai resolver os problemas do Grêmio? Não. Mas é um jogador que está muito melhor do que JP Galvão. Tá aqui. É muito melhor que o JP Galvão, tá muito melhor. Ah, Diogo, mas o JP Galvão fez um gol hoje. Sim, um gol de pênalti que os colegas, inclusive, né, fizeram com que ele fosse lá, batesse, deram a confiança pra ele, converteu o pênalti, legal, show de bola. Mas nem todo jogo nós vamos ter um pênalti pro JP Galvão bater. Então, chega, né? Chega, acabou, tem que dar chance pro André. No último jogo o André tava com dores por conta da pancada no jogo contra o Juventude, beleza, tá explicado, só que agora acabou. Agora acabou. Agora é André no lugar de JP Galvão. Não tem mais justificativa. O grande problema desse jogo foi aos 8 minutos, porque o Nathan, ele acaba sendo derrubado dentro da área do Novo Hamburgo, e quando ele cai, ele prende o pé direito e torce o tornozelo.
Na hora ele já caiu sentindo muitas dores, os médicos do Grêmio entraram, tiraram ele sentindo muitas dores, inclusive tapando o rosto, foi direto pro vestiário, e assim, é um jogador que passa a preocupar, porque ele incomodou demais no primeiro tempo a defesa do Novo Hamburgo, no início do segundo tempo também, ele estava muito ativo, e tomara que a gente não perca o André pros próximos jogos. O Natan. Porque é um jogador que tem sido muito importante, foi importante na vitória lá contra a Avenida, marcando aquele belo gol, e é um jogador quebrador de linhas, ele incomoda, ele volta para receber a bola, ele volta para tentar ajudar na marcação, é um baita de um jogador. Uma pena que aconteceu mais uma vez isso com os nossos jogadores, e o Natan agora passa a ser uma dúvida. Mas entrou o Bessosi, o JP converteu o pênalti, como eu disse, 2-0, o Grêmio conseguiu dominar o resto do segundo tempo e saímos vencedores, 5ª vitória consecutiva, líderes do campeonato. O Internacional, que é o vice-líder, joga amanhã, mesmo que ganhe, não ultrapassa o Grêmio, porque nós estaríamos ainda 2 pontos à frente do Colorado. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia trago aqui no canal. Quero saber de ti, o que tu achou da vitória do Tricolor, hein? Comenta aqui embaixo. Fui!